gente, tudo bom? Vamos para a última live do dia, da semana, porque agora é só na segunda-feira e a gente vai falar sobre frequências de brilho. Pode parecer um nome diferente, assim, talvez pega algumas pessoas de surpresa, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Amar. Vamos lá. Uma. Olá! Olá, querida. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Super Deixa eu bem. ver se eu vou colocar o fone, porque eu acho que fica melhor ainda. Peraí. Prontinho. Nilma, essa é a última live da semana e da sexta-feira, né? Tá. Porque meu aniversário é amanhã, você sabe, porque inclusive já agendei uma sessão de frequências com você, porque eu gosto de fazer próximo do aniversário, né? Sim. E o meu objetivo nessa semana é dividir com as pessoas que me seguem aqui, lá no TikTok, todas as terapias que eu fiz nessa minha jornada, que eu senti que de alguma forma trouxeram grandes mudanças e mais autoconhecimento, enfim, divulgar mesmo o que de bacana eu já encontrei por aí, porque as pessoas costumam me perguntar, né, mas o que você já fez? Eu indico alguém e tal. E agora eu resolvi tornar isso o mais aberto e público possível, para as pessoas terem acesso a profissionais como você, por exemplo, né? Principalmente quem está nessa jornada de autoconhecimento. E eu vou pedir para você se apresentar, mas logo na sequência tem uma história curiosa para contar, tá? Tá bom, tá certo. Então, eu sou Nilma, né? Eu tenho um espaço aqui junto com meu marido chamado Espaço Anitia. Hoje ele está um pouco mais virtual, mas a gente está voltando a algumas coisas presenciais. Opa, sim, desculpa. E assim, sou terapeuta de frequências, descobri a frequência em 2013 e foi um chamado, né? Vou contar um pouquinho mais para vocês, um chamado de coração, porque é uma terapia muito de coração. E queria muito, né? E fiz um monte de coisas. Eu acho que eu não gosto de me apresentar como as coisas que eu fiz, mas quem sou eu, né? Sou uma mulher buscadora, eu acho que é o mais importante, né? E eu queria muito, mas muito mesmo, Joana, te agradecer, sabe? Porque isso que você está fazendo com todas as pessoas, né, que passaram pela tua jornada, você está honrando cada um deles. Isso é muito legal, né? Isso faz com que você, cara, assim como você foi, né? Você foi uma carreira assim meio meteórica, assim, né? Pá, foi muito rápido, né? Desde a primeira vez que você foi fazer frequência, né? Que você não estava ainda praticando nada e, putz, foi assim. Então, eu queria muito te agradecer por esse... Na verdade, a você está frequência agradecendo. foi uma das primeiras, assim, dessa minha jornada. E aí, o que eu queria contar de curioso é assim, eu venho de momentos onde o meu corpo estava começando a refletir o fato de eu estar no caminho errado. Eu não estar no meu caminho, na verdade, não estar no caminho errado, mas não estar vibrando o que eu precisava estar vibrando. E quando eu te conheci, eu tinha tido chikungunya, né, que foi uma coisa super inusitada. Não sei se você lembra, eu estava totalmente paralisada. Passei 3 meses com muita dificuldade de me mexer nas articulações, tudo isso. E parei na mão de uma profissional incrível, que é a Elisângela Bueno, que é fisioterapeuta. Né? E as sessões de fisioterapia da Elisângela, além da fisioterapeuta maravilhosa que ela é, elas tinham um viés de psicóloga, né? Porque eu ficava ali uma hora para conseguir me movimentar o mínimo depois do chikungunya. E eu me lembro como se fosse hoje o dia que ela falou assim: você precisa conhecer a Nilma. É uma paciente minha que tem essa mesma vibe que você, né? E não sei se foi nesse dia ou logo no dia seguinte, você estava na recepção. Coincidência. Eu saí da sessão, você estava na recepção e a gente se conheceu imediatamente, né? E aí, enfim, tô nesse processo de busca e tal. Demorei, acho que bem uns 6 meses para
de fato, chegar até você e estar pronta para experimentar as frequências, porque eu acredito que a gente está, quando a gente chega na terapeuta e na terapia, a gente está pronto para aquilo, né? E fui num evento de fogueira muito lindo no seu espaço, né? Eu não vou me lembrar exatamente o que a gente estava celebrando ali, mas foi assim, extremamente acolhedor, né? Foi uma experiência incrível e dali marquei minha sessão e a gente foi fazer. E aí, Nilma, foi uma coisa muito curiosa. Por quê? Depois da sessão, né? Você vai explicar como funciona, como é, enfim, qual é a ideia da sessão. Você virou para mim e falou assim, Joana, eu vejo um cavalo. Eu vejo um cavalo e eu lembro de falar, eu pensei comigo, né? Juro que eu pensei comigo, eu tô sendo muito sincera. Rasguei meu dinheiro, né? Porque eu não suporto cavalo. Eu pensei, não suporto cavalo. O que essa mulher tá vendo, que tá canalizando, que tem a ver com cavalo? Eu rasguei o meu dinheiro. Mas foi coisa assim de fração de segundos, Nilma, porque, sei lá, segundos depois eu me lembrei o que você estava vendo daquele cavalo, na verdade. Porque eu tenho uma primeira tatuagem que é um cavalo. Na verdade, é um cavalo no hieroglifo chinês, porque eu nasci no ano do cavalo, né? E naquele momento que eu te procurei, eu estava buscando me encontrar, buscando voltar a ser quem eu era, buscando o meu caminho. E essa tatuagem de cavalo eu fiz num período onde eu tive a sensação de, pela primeira vez na vida, poder ser eu mesma. Então, esse cavalo, naquele período, significou isso para mim, essa liberdade de ser quem eu devia ser. Quando eu fiz as conexões, eu falei, gente, olha que coisa impressionante. Na mesma hora eu entendi o link que você tinha feito. De, tipo, eu preciso voltar a ser quem eu era. Eu preciso voltar a não ter vergonha de usar o meu nome, Joana Baense, né? Não é vergonha, na verdade, porque, na verdade, o Joana Baense, ele é muito atrelado ao negócio da minha família, a uma ancestralidade e tal. E eu sempre nessa busca de ser eu mesma, sem ser sombra dessa ancestralidade, eu meio que evitava usar para não ser associado o tempo inteiro. Então foi uma virada de chave incrível para mim, as frequências. E aí eu quero que você explique, né? E vai ter gente que vai achar a gente meio doida aqui, mas eu sou a prova viva, e como você disse, desde então as coisas têm sido meteóricas, de que a frequência ajuda a gente a se sintonizar com o que a gente precisa vibrar, né? Então, explica pra gente. É bem isso. E as frequências, elas vêm justamente para que a gente volte a ser quem a gente é. Ela atua a nível celular, então muda o campo energético e as células também, né? Muda DNA, muda tudo. E eu acho que esse exemplo do cavalo é bem isso, né? Eu realmente, às vezes, vem coisas, né? Às vezes eu falo, às vezes eu não falo. Mas contigo eu falei e eu não sabia dessa história. Muito legal isso. Então, o que são as frequências, né? Assim como ela alinha a gente com a gente mesmo, ela alinha a gente com o nosso caminho de alma, né? E você também é um exemplo desse caminho, né? Você entrou no tarô e foi, e agora está com um monte de aluno e pá, que você me fala assim, eu fico super feliz, né? Então, ela vai abrindo, é uma coisa assim inexplicável. Por quê? Porque você muda, você se encontra. E quando você muda e você se encontra, tudo se abre para ti, para o teu caminho. Então, as frequências é o que? A gente abre portais no corpo, né, do cliente ou do consulente, quem gosta de falar consulente também. A gente abre portais para que essa pessoa tenha contato com a essência dela, né? Então, é um contato direto. E a nossa essência não é daqui, né? A nossa ancestralidade tem muito daqui, mas a gente tem uma ancestralidade muito maior, que é lá do espaço, lá das estrelas, né? E quem participa muito desse trabalho são os pleiadianos, além de outros, mas quem trouxe isso foram os pleiadianos. E eles estão aqui justamente para isso, para ajudar a gente a se encontrar nessa virada de chave que a gente está passando agora, né? E acabar com a divisão. E o que eu gosto da frequência, o que eu acho legal, é que, assim, às vezes eu encontro pessoas e falam assim, eu não posso fazer outra terapia porque eu estou fazendo essa aqui, então tem que acabar essa para... Tudo bem se você quer saber o efeito, mas a frequência ela combina com qualquer coisa. Então eu posso fazer qualquer terapia e no final eu posso fechar com uma frequência. Então ela é inclusiva, ela inclui qualquer outra. Eu posso fazer uma apometria,
né? Que é uma terapia muito mais, né, diferente, para uma limpeza, daquela limpeza mais brava, né? E fechar com uma frequência que é super sutil. E é uma terapia assim, muito profunda. Para ti, ela foi uma abertura de caminho, né? Mas para algumas pessoas, ela é uma abertura de inconsciente, é uma abertura para coisas que você não lembrava mais, para processos muito profundos, se por acaso o teu curador interno permitir e você precisar daquilo. Não sei. O curioso é que o tarô ele entrou na minha vida justamente nessa época do cavalo, da tatuagem de cavalo, que tem 22, 23 anos atrás, né? Por isso que esse link, ele foi logo na sequência. Eu fiz um mapa kármico, astral, e a pessoa do mapa kármico comentou comigo assim: você tem uma missão e você tem uma técnica, e você já cruzou com essa técnica quando você era muito jovem. Você não tinha maturidade para a técnica. Então, isso ficou adormecido. Mas você vai encontrar com uma outra pessoa, vai cruzar o seu caminho e vai aflorar isso de novo, essa sua técnica. E quando eu fiz a frequências e linkei com essa história do cavalo, com o tarô ter sido na mesma época, é uma coisa que eu sei há bastante tempo e venho estudando desde então. Falei, gente, será que tem a ver com o tarô? E aí, coincidiu. Eu faço frequências de brilho o quê? A cada 6 meses, a cada 8 meses, mais ou menos, né? Porque eu vou mexendo aos pouquinhos, porque eu faço outras coisas. Mas coincidiu de eu começar os estudos com uma mestra e logo na primeira semana, segunda semana de estudo, ela me deu uma deusa para eu estudar. Aleatoriamente, ela me deu Maia, né? Que é uma das Pleiades, né? É uma... Isso aí. Eu Quando lembro ela... que você foi numa sessão falando sobre Maia. Eu lembro disso. Eu não lembro o que a gente falou mais, né? eu já tinha passado pela primeira sessão de brilhos e aí ganhei aleatoriamente, no meio de outras 250 deidades, Maia para estudar, né? E aí eu precisei mergulhar para entregar o trabalho de casa dessa minha mestra, né? E aí tudo fez mais sentido ainda, amarrado com o que a gente tinha começado. Porque você imagina, eu podia ter ganho qualquer coisa, eu ganhei justo uma relacionada aos pleiadianos, né? Uma das Pleiades. Então, essa é uma história que eu conto sempre na minha aula de tarô. Mas eu não tenho a propriedade que você tem para falar nem sobre os pleiadianos, nem sobre as Pleiades. Então, eu gostaria que você explicasse mais, porque eu tenho certeza que as minhas alunas vão amar essa história. Falando um pouquinho dos pleiadianos, né? Então, são seres lá das Pleiades, né? Bastante de Alcione, né? Mas das outras também. Então, eles estão aqui para quê? Para nos ajudar. Então, eles estão aqui em forma invisível, né? Eles são seres multidimensionais. A terapia de frequências de brilho, ela é multidimensional. E eles são seres muito amorosos. E quando a gente faz o curso nível 1, né, nunca esqueço, no último dia a gente recebe 3 pleiadianos que vão nos acompanhar durante a nossa caminhada terapêutica ou não, a nossa vida. Então, quando eu preciso de alguma coisa, às vezes eu chamo, né? Eu sei até o nome deles, porque eles já me falaram até o nome deles, né? Então, a minha equipe, eu sei o nome. E para completar, eu gostaria muito de falar também da história, um pouquinho das frequências, quem canalizou isso, que foi Christine Day. Então, eu acho muito importante honrar, né? Porque eu tive vários cursos com ela, é uma mulher fantástica, uma mulher muito forte, empoderada, né? E passa esse empoderamento para todo mundo que faz frequência, né? Ela diz que somos todos luz, que a gente tem que assumir o nosso lugar. Uma coisa que a gente fala muito nas frequências é isso, assumir o nosso lugar. Existe um lugar só nessa grande teia, né? Que é a vida da gente, que é cada ser, então a gente forma uma grande teia de todos os seres, todos os planetas, todo o universo, mas existe um único lugarzinho que é só seu, né? E ele está lá te esperando para que você assuma isso, né? Assim como você assumiu, eu coloco para muita gente, assume o teu lugar, você tem poder, você consegue, você tem força para isso, é só lembrar, né? Você só precisa lembrar, e aí as frequências vêm para te ajudar a lembrar. Então, a Christine Day, ela teve lúpus, né, com 30 e poucos anos, achou que realmente ia, né, não tinha mais jeito, só que ela pensou assim, se eu construir essa doença, eu vou construir a cura. E aí ela foi, mudou de vida, fez um monte de terapia, né, mudou tudo, e meditou durante muito tempo. Um determinado dia, pá,
baixaram as técnicas. E as técnicas não é só a frequência de brilho, tem o Amane também, que é a mesma energia, porém, você vai mais fundo fisicamente. Então, são duas técnicas que se combinam muito bem. O Amane limpa como se tirasse bloqueios, né, nos portais, os mesmos portais que a gente abre na frequência. Faz aquela liberação de traumas, liberação de bloqueios, e quando aquilo está mais liberado, a frequência pode entrar. Porque a frequência é o quê? Você se abrir para receber o quê? Para receber a tua própria luz. Né? Então, as duas se combinam muito, muito, muito bem. Né? E aí eu até vou te falar que a gente, né, você sabe, eu até te convidei, a gente está programando, né, Tá programando? Não, já está tudo, Já está pronto, né? Já está pronto. Na próxima tu participa. Então vai ter um workshop de 2 dias, um final de semana no Raio de Luz, em que a gente vai aplicar frequências e Amane, né? Aliás, mais Amane do que frequência, mas a gente vai fazer essa mistura justamente. Então as pessoas vão receber Amane e depois vão receber frequência. Então a frequência ali ela vai estar muito mais potencializada, porque tu imagina, tu acabou de receber um Amane, tu liberou um monte de coisa, né? Sai um monte de coisa e de repente você recebe a frequência. Então aquele acolhimento, aquela coisa da grande mãe mesmo, né? Você acho bacana a gente dizer, né, que inclusive isso era uma limitação que eu tinha, mas uma vez que os pleidianos são multidimensionais, o fato de estar presencial ou não presencial não faz diferença, né, Nilma? Então, assim, eu fui atendida online, apesar da resistência inicial, né? Sim, tem que ser sincera. Eu demorei 1 ano para aceitar ser atendida online, gente. Eu fiquei na filinha, não, quando acabar a pandemia eu vou. Quando acabar a pandemia vai ser pessoalmente. E aí a pandemia não acabou. E aí eu senti gritar que eu precisava passar por uma sessão. Eu falei, tá bom, Nilma, então eu vou fazer online mesmo. E aí aceitei o online e posso dizer, já fiz o presencial, já fiz o online e não faz a mínima diferença, de fato. Né? A gente sente a coisa se impulsionar e não faz a mínima diferença. Né? Então, se alguém tiver esse interesse em experimentar e não conhecer um outro profissional bacana, indicado, fica aí minha dica da Nilma. Né? Mas outra coisa que eu queria aproveitar para falar é assim, quando você fala assim, da gente aceitar a nossa luz, da gente brilhar a nossa luz, isso é uma coisa que eu falo bastante no tarô quando a gente vê a carta do Sol. Né? Às vezes ela está ali para dizer isso, exatamente isso, né? Que a gente precisa aprender a brilhar, a aceitar nossa luz, porque a gente é educado, quando criança, muitas vezes, para não sobressair demais, para não brilhar demais, porque senão as pessoas não vão invejar, ou as pessoas não vão gostar de você, porque você está sempre chamando a atenção. Então a gente aprende na nossa primeira infância algumas crenças limitantes e a gente acaba se contendo em alguns dons e habilidades que a gente tem justamente para se manter na média padrão, né? Quando a gente não enxerga que, na verdade, cada um vem brilhar por um dom, por uma coisa específica, e é importante a gente se empoderar desse dom e dessa luz específica, porque quando a gente brilha, na verdade, a gente ilumina todo mundo que está à nossa volta. Com certeza, com certeza. É bem isso, né? Você precisa aceitar, né? Aceitar essa tua divindade, aceitar essa tua luz. E uma coisa que eu percebo, Joana, é que, assim, para algumas mulheres, eu não sei se para homens também é assim, mas eu acredito que não. Mas para muitas das mulheres que passaram por mim em grupos de mulheres, passaram por mim nas frequências, em outras terapias, existe uma dificuldade muito grande em aceitar essa luz. É muito mais difícil assumir isso do que assumir a sombra. É aceitar o poder que ela tem, né? É assumir esse poder, porque quando você assume o poder, muita coisa muda na tua vida. Às vezes você vai separar, pode largar o emprego, você vai brigar com o teu filho, vai brigar com a tua... Porque você vai se mostrar quem tu é. Só que isso é só no começo, porque depois você percebe que as pessoas te amam muito mais você sendo verdadeira, quem você é, do que você sendo aquela farsa, né? Muito boazinha ou querendo agradar e parará. Então, assumam quem vocês são, porque no começo fica meio bagunçado, né? A gente dá
mas o resultado é muito bom. Que outras terapias, bom, você já passou pessoalmente falando, ou que você aplica, que você acha que são terapias que façam a diferença? Porque assim, eu tô aqui mesmo para indicar caminhos, né? Porque às vezes o que ressoa comigo não ressoa com o outro, mas existem vários caminhos, não existe um caminho correto. Existem vários caminhos e para mim, o experimentar e ver se aquilo ressoa comigo é importante, mas a pessoa precisa ver que tem oportunidades e opções, né? Então, o que mais você já fez na sua busca de autoconhecimento que fez diferença na sua vida? Ai, eu fiz tanta coisa, tanta coisa. Então, o que fez uma grande diferença para mim foi a psicologia transpessoal, né? Que abriu o olhar, e foi lá que eu conheci as frequências e recebi o chamado. Então, abriu esse olhar porque ela trabalha com... Ela fala de um monte de tradições, né? Então, você conhece todas as tradições e dali você pode... Então, na minha terapia, eu sempre falo assim, a frequência, a polaridade sistêmica, a constelação onírica, né, que eu faço, os florais de bar, sei lá, barra de acesso, tem um monte de curso que eu fiz, né? Mas isso tudo são ferramentas, né? São ferramentas que eu tenho. Por trás da ferramenta tem o terapeuta. E o terapeuta, Joana, como você sabe, ele, como você faz também, né? Ele não pode parar de se trabalhar. E ele sempre tem que ter um terapeuta. Ele tem sempre que estar fazendo uma terapia, porque se ele parar de se trabalhar, se o terapeuta disser, eu já sei tudo, eu não preciso mais fazer nada, eu sou o bambambão grande, desconfie, porque deve ter muita coisa ali dentro, tá com medo de olhar, né? Eu ouvi uma frase hoje, acho que foi hoje numa das lives, que era o seguinte: a gente precisa continuar se trabalhando porque a gente só consegue levar o outro até onde a gente foi. Bem isso. Como é que eu vou entrar numa floresta levando alguém se está tudo escuro e eu não sei, não caminhei por ali ainda, né? Eu vou me perder com aquela pessoa. Então, eu preciso passar por isso, eu preciso mergulhar nas minhas sombras, eu preciso ir lá no fundo do poço, né? Para poder tirar alguém de lá. Senão, eu não vou ser capaz, né? Não, às vezes tem coisas que vêm para a superfície que a gente leva uma vida inteira para conseguir mudar. Mas o fato da gente já reconhecer essa coisa e conseguir acolher essa sombra nossa já é um passo gigantesco. Processo de cura, já é o processo da cura. Pode ser até que ela não chegue, mas é assim, eu penso que são camadas, né? São camadas da cebola, então uma parte você cura. Só que mais tarde, daqui a pouco você vai, meu Deus, isso de novo, mas é num outro nível da espiral da vida. É verdade. Assim, ninguém diz que é fácil, na verdade, porque qualquer processo de autoconhecimento, ele tem altos e baixos, né? Ele tem momentos que a gente acredita que foi meio abandonado pelos nossos guias. Tem outros que a gente está no maior gás e quase isso aqui tá bom demais. Mas eu acho que também é importante respeitar esse ritmo, né? Porque não é o tempo inteiro que a gente está preparado para ficar mergulhando sem oxigênio. Olha, e eu vou te dizer, mesmo sendo terapeuta, às vezes eu falo assim, putz, isso dá um cansaço, né? Porque, cara, de novo eu tenho que olhar para isso, tá bom, vamos lá. Mas às vezes a gente precisa de um refresco, sim, sabe? Ficar um tempinho sem, né? Olhando, mas olhando de uma forma mais de longe, depois você entra, né? E cada pessoa tem seu tempo. Tem pessoas que conseguem viver lá naquela profundidade, tem outras que não. E é aceitar, é se aceitar. Aceitar você com o seu perfil, do jeito que você é, com o seu tempo. Se não deu agora, vai dar depois, né? É se aceitar, isso é muito importante. Ô, Nilma, nossas lives têm meia hora, né? Porque a minha intenção é elas num tamanho que todo mundo que não consiga assistir no horário consiga assistir em algum momento, porque elas vão ficar gravadas e eu quero que o máximo de pessoas possíveis assista isso, para ter esses caminhos como opção, né? Mas antes eu queria falar sobre essa transição planetária que a gente está passando, sobre a pandemia, em como tudo isso veio potencializando essa busca por autoconhecimento e sobre a necessidade das pessoas entenderem que a nossa contribuição nesse momento de transição planetária é olhar para dentro, cuidar da gente. Porque quando a gente eleva a nossa frequência, quando a gente muda a nossa vibração, na verdade a gente acaba fazendo isso com tudo à nossa volta, com as pessoas à nossa volta, inspirando outras pessoas à nossa volta. E esse é um trabalho de formiguinha que o mundo, enquanto
a Terra enquanto Terra, a humanidade está precisando. Então, eu queria que você falasse a sua visão disso antes da gente finalizar. Bom, a minha visão disso é que a gente está na hora de mudar, porém, para essa mudança acontecer, a gente precisa entrar no caos, né? E eu acho que é isso que a gente está vendo agora, um verdadeiro caos, com algumas pessoas despertando e outras ainda adormecidas. Porém, a nossa responsabilidade é maior ainda, porque quanto mais a gente olhar para dentro, quanto mais a gente se iluminar, mais a gente pode trazer essa luz para os outros, né? E trazendo essa luz para os outros, eles podem despertar. Eu vejo aqui em casa, né? Eu que comecei nessa coisa de autoconhecimento, de buscar, hoje eu caminho junto com meu marido, que não nem pensava, sei lá, 20 anos atrás ele nem pensava. Então a gente caminha junto, né? Os dois, assim como emana para os meus filhos também, emana para minha mãe que já mudou, então emana para todo mundo que estiver ao meu redor. Então a nossa responsabilidade nesse momento é realmente muito grande, né? Muito, muito grande. E a pandemia veio justamente para mostrar isso para a gente, né? E para mostrar também, Joana, que a gente tem potencialidades que a gente não olha. Porque antes da pandemia, imagina se eu ia estar pensando em fazer uma live contigo, né? Imagina que se eu pensava em fazer um curso, eu estou fazendo um curso para professor de Maná online, 10 dias, numa imersão, né? Todo dia, 8 horas por dia. Eu jamais ia pensar nisso. Então, ela veio também para mostrar que a gente pode muito mais coisa. Que a gente precisa se reinventar, né? Porque... Isso mesmo. Só que a gente não pode ficar dependente disso. Porque eu também poderia estar usando o meu potencial da pineal para entrar em contato contigo sem precisar te ver no computador, né? Ou no celular. Isso vai acontecer também, futuramente, né? Então, a gente não pode ficar tão mergulhado, porque daqui a pouco pode ser que dê um boom e a gente não tenha mais isso aqui. Aí a gente vai ter que desenvolver uma outra forma. Então, eu acho que o universo ele vai mostrando, passo a passo, o que a gente tem que fazer. É verdade. Assim, faltam 2 minutos, mas como você mencionou que você entrou e trouxe esse autoconhecimento antes e seu marido foi atrás, eu gosto muito de ressaltar isso, porque as pessoas têm uma ideia errada de autoconhecimento e terapia, que quem mergulha nesse mundo vira gratiluz, vai vender miçanga na praia, e na verdade a Nilma também tem uma segunda profissão, quer dizer, uma primeira profissão, na verdade, é o marido dela. Sou empresária, somos empresários, então temos uma empresa na área ambiental, então somos biólogos, é uma coisa que a gente ama fazer também, né? Mas existe um caminho do meio, né? Eu acho que eu sempre falo para os meus clientes, existe o caminho do meio. Eu, pelo menos, sou taurina, eu não consigo botar o pé e mergulhar e ficar dependendo só disso. Acho muito legal quem faz, mas eu não. Então, nós escolhemos o caminho do meio, porque esse caminho do meio tem coração. Eu tenho coração na Umwelt, né, que é a nossa empresa, e tenho coração também na Anitia. Então, deu muito bem para casar essas duas coisas. Não, mas eu falo sobre isso porque às vezes a pessoa fala assim, imagina, eu sou executiva de multinacional, mas se cabe eu ficar fazendo terapia de frequências de brilho. Quando, na verdade, ninguém, por exemplo, ninguém deixa de ser judeu porque trabalha numa multinacional, ninguém deixa de ser cristão porque trabalha numa multinacional. Então, quando a gente busca o autoconhecimento e a nossa espiritualidade, a gente pode perfeitamente alinhar as coisas também, né? E quem trabalha numa multinacional precisa muito fazer frequência de brilho, outra terapia que gosta, para relaxar, porque imagina o estresse, né? E a visão ali é só aquela coisa, então acho que muito, recomendo demais, né? Que é verdade. Nilma, olha, minha gratidão por você ter aceitado o convite de dividir isso. A gente se encontra daqui a uma semana, 2, na minha sessão de frequências de brilho. Sim, né? Gratidão, linda. E continua assim, tá? Honrando o caminho que você fez, que isso é muito importante para que você continue nessa carreira meteórica. Essa é a ideia, ajudando o máximo de pessoas possíveis, né? Porque às vezes a informação ajuda. A gente não precisa despender dinheiro, nem nada para ajudar outra pessoa. Às vezes é só informação que a gente precisa prover, né? Beijo grandão para você. Linda. Tchau, tchau. Tchau.